Não é só a quantidade de óbitos, isso aí é lastimável, são perdas de vida, mas o estrangulamento da capacidade de atendimento do serviço de saúde. É verdade. Então você tem 85% dos leitos de UTI comprometidos, já ocupados, e vamos supor que mais casos ocorram aí nas próximas horas, chega a 100%. Como é que vai ser o atendimento desse povo? É verdade, Erivaldo. São experiências que, inclusive, outros estados do Brasil já estão enfrentando. É o caso do Ceará, é o caso do Amazonas. E o do Ceará, que é perto aqui de nós, do nosso lado, faz essa divisa com o estado do Piauí. A situação também é preocupante, o que tem motivado até as discussões em torno de lockdown no estado do Piauí. Nós vamos falar agora a respeito deste e de outros assuntos com o ex-ministro Ciro Gomes, que foi governador do estado do Ceará, tem acompanhado também de perto a evolução desses casos da Covid-19 e também conversa conosco a respeito das possibilidades para o Brasil em uma possível retomada econômica que precisa ser feita. Eu estou aqui, estamos ao vivo com o ex-ministro Ciro Gomes, que participa conosco do Jornal do Piauí. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, ainda que virtualmente. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo, e a toda a gente querida, irmã, em tudo por tudo, nossa cearense que sou, do nosso Piauí. Bom, queria começar falando sobre essa situação no estado do Ceará. Já há uma dificuldade de atendimento dos pacientes em função do número de casos. E o estado do Piauí vive esse monitoramento também da situação no Ceará. Quais são as medidas que o governo tem tomado para proteger o estado e os cearenses e, consequentemente, evitar que a doença se espalhe por outros estados também? Nós temos que ajudar a população brasileira como um todo a entender, pensando pela sua própria cabeça, porque para além de todo o drama de saúde pública e de economia, nós estamos com os sinais trocados pela desorientação que o presidente da República introduziu nessa discussão. Esse é um vírus absolutamente especial, ninguém da ciência o conhecia e ele tem algumas características muito objetivas. A primeira, não tem vacina. A segunda, não tem remédio. Tudo que se disser em antagonismo a isso é mentira que desorienta a população. Há muita pesquisa, muito esforço, mas nem tem vacina e nem tem remédio hoje. Segunda característica, ele tem uma velocidade de transmissão absolutamente selvagem. E hoje o Brasil, pela desorientação de novo do nosso governo central do país, é o país que mais velozmente está se contaminando. Isso é medido assim, quando uma pessoa é contaminada, quantos ela contamina? Então, por exemplo, nos países que já estão vencendo a pandemia, a Itália, a Espanha, que tiveram surtos violentos, a Alemanha, ou mesmo o Reino Unido, que tem um surto muito pesado ainda, a contaminação nunca passou de 1 para 3, ou seja, cada contaminado contamina 3. No Brasil, nós estamos contaminando 3 pessoas para cada um. É a maior velocidade de contaminação do mundo. Qual é a terceira característica? Pois não. Não, ministro, nós queríamos continuar ouvindo. A terceira característica qual seria? Bom, a terceira característica é que ele é um vírus que impacta no corpo humano de forma muito diferente. Você tem desde, por exemplo, ofender testículos de homens, de pessoas do sexo masculino, até problema de cérebro. Mas ele se concentra na infecção respiratória. Em crianças, ele mata também, mas estatisticamente ele mata muito menos. E essa é a desorientação mais grave do presidente da República. Em apenas 90% dos casos, esses sintomas são leves, graças a Deus. Então, em 90% dos casos, os sintomas são leves. Mas vamos lembrar que o Brasil é um país que tem 208 milhões de habitantes. Se apenas 10% da população se contaminar, dá 20 milhões de pessoas, em números redondos, já descontando 8 milhões, dá 20 milhões. E se apenas 5 em cada 100 desses 20 milhões adquirirem a forma severa, que precisa de leito de UTI, de aparelhos de respiradores artificiais, de leito de UTI semi-intensiva ou intensiva, nós estamos falando aí de 1 milhão de pessoas. E aqui está o grande drama. Só tem uma saída para isso, é a gente fazer que esse 1 milhão de pessoas, que é por baixo que vai precisar no Brasil de atenção de saúde severa, seja espalhado ao longo do máximo de tempo possível. Porque quando nós entramos na pandemia, o Brasil só tinha 40 mil leitos de UTI registrados entre públicas do SUS, de acesso gratuito, e privadas, aquelas que os ricos, que as pessoas que têm plano de saúde ou a classe média que se sacrifica para poder ter um plano de saúde, pode acessar.
Portanto, é importante que a gente entenda isso. Se apenas 100 mil forem ao mesmo tempo, nós simplesmente só temos leito para metade. E a pessoa morre na porta ou sentada como se tivesse sido afogada. Porque essa forma severa é como se fosse um afogamento. É como se você tirasse um peixe de dentro d'água e ficasse assistindo ele ali morrer afando. É uma morte horrorosa. E atinge jovem, atinge rico, atinge pobre, atinge velho. Claro que estatisticamente você tem as populações de maior risco. Portanto, o isolamento social é a única saída para a gente impedir isso de acontecer. Vocês no Piauí estão recebendo, já tem 1.612 casos confirmados a valor de ontem. Mas ontem já registraram o maior recorde de morte em 24 horas, 8. Graças a Deus ainda está em tempo de vocês segurarem a barra, porque essa é uma doença que começa entre os ricos. Por quê? Porque ela foi importada pelo brasileiro que podia viajar para o estrangeiro. Fortaleza, como o piauiense sabe, é nosso irmão aqui do lado, Fortaleza é uma cidade que recebia mais de 12 mil pessoas do estrangeiro por semana. Por isso explodiu muito violentamente em Fortaleza e mais cedo do que em vários lugares. E aqui nós estamos da mão para a boca. Nós estamos aqui, abre 10 leitos de UTI, ocupa todos os 10, fica 40 pessoas ali, já sem leito de UTI, abre o hospital de campanha, já está tudo funcionando, e tanta gente abre quanto não dá vencimento. Por isso nós já estamos na outra fase, que é o lockdown, que eles estão chamando, que na verdade é um isolamento à força, que a gente não gostaria de fazer, mas vai ter que fazer para salvar vidas. Ministro, como fica a situação da economia? Essa é uma discussão que tem tomado conta também do noticiário e dos debates. Saúde ou economia? Ou as coisas caminham juntas, ministro? Evidentemente, a inteligência da sua pergunta já responde, como toda pergunta inteligente. São dois lados da mesma moeda. Por quê? Dado que só tem uma saída para a questão da saúde, de salvar vidas, que é o isolamento, a gente tem que entender que o isolamento social vai colapsar a economia. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. E se ela vai colapsar a economia, só temos uma saída, é o governo, que tem que promover o isolamento social, indenizar as pessoas, as famílias e cobrir as empresas para diminuir ao máximo os efeitos disso. E aí que está o grande crime de um presidente desorientado como o Bolsonaro. Desculpa eu lhe dizer numa hora como essa que eu preferia estar colaborando, mas a minha forma de colaborar, dado que eu mandei por escrito sugestões, agora é fazer uma denúncia pública para que a gente possa pressionar pela solução. Então, repare, indenizar as pessoas significa fazer chegar a elas o dinheiro mínimo para elas comerem. A gente tinha que ter feito isso via um cartão de débito mandado pelo correio para que não houvesse aglomeração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal e, ao invés de 3 parcelas, fazer em uma só. E as empresas, a gente tinha que cobri-las com dilação de prazo de recolhimento de impostos e com crédito para o capital de giro, mediante a condição de que elas mantivessem os seus trabalhadores. E olha, meu caro conterrâneo, como é severa a desorientação de um presidente. A única saída de você rapidamente resolver o problema econômico é fazer o isolamento social radical. Ou seja, se você conseguisse, teoricamente, que em 15 dias... Problemas com o sinal? Tivemos problema com o sinal do ministro Ciro Gomes, vamos voltar a falar daqui a pouco a respeito desse assunto. Elivaldo Barbosa, ele tratando dessas saídas econômicas ou da falta de alternativas. Cuidar da saúde seria mais ou menos a mesma coisa de que cuidar da economia nesse momento mais crítico. Correto, pelo que deu para entender aí, já está no momento do corte, o ex-ministro Ciro Gomes exatamente aborda dois lados da mesma moeda, ou seja, ele até foi exatamente no momento que travou uma paralisação total, pleno, isolamento próximo a 100%. Durante 15 dias teria uma eficácia a ponto de possibilitar uma recuperação econômica bem mais acelerada do que nós teremos daqui para frente, ministro. É simples de entender, e obrigado a você, desculpa aí a queda aqui da internet, eu acho que foi aqui. É simples de entender, se cada pessoa contaminada contamina 3, se a gente conseguisse, teoricamente, que cada pessoa contaminada fosse testada, e o Brasil é o país que menos testa no mundo inteiro, ou seja, de novo desgoverno, para fazer a desorientação do isolamento radical, o presidente afrouxa todo dia na contramão do que os governadores e prefeitos, graças a Deus, estão fazendo, em linha com a ciência, com a Organização Mundial de Saúde. Mas vamos lá, se eu consigo que, vamos lá, hipoteticamente, hoje, todo mundo, ninguém sai de casa, nem polícia, nem profissional de saúde, ninguém. Na mesma hora que a gente fizesse isso, o vírus perdia a capacidade de contaminar os outros.
Mas a gente não pode fazer isso, tem que deixar os policiais na rua, aí já afrouxa um pouco. Tem que deixar os profissionais de saúde na rua, aí já afrouxa outro pouco. Tem que deixar as farmácias abertas, aí afrouxa um pouco. Tem que deixar o supermercado que abastece a gente de comida, afrouxa um pouco. Ou seja, mas se a gente fizesse em 15 dias o isolamento radical e só as atividades essenciais mesmo, aquelas que têm a ver com o abastecimento da população, de remédio, de comida, né, e as entregas, etc., acabava o pico. Isso não é invenção. Isso aconteceu, por exemplo, na Nova Zelândia. A Nova Zelândia conseguiu fazer isso. A China, onde primeiro aconteceu, lá em Wuhan, fez. Agora afrouxou, está voltando. Mas voltando com números muito menores, e o sistema de saúde tem aquele tempo crítico para se adaptar, para receber as pessoas. Ou seja, a gente tem que indenizar as famílias para que elas possam radicalmente ficar em casa. E apoiar as empresas para que elas possam suportar 15 dias. E quanto mais eficácia a gente tiver, menos tempo ela precisa. Senão vai ser 3 meses, 6 meses, 7 meses. Aí o desastre econômico é muito maior. Percebe o erro grave do Bolsonaro? A pretexto de defender a economia, ele está agravando o problema econômico do Brasil. Todo mundo vai ver isso. Ali, quando a gente chegar a setembro, e dói muito no meu coração, nós teremos, infelizmente, um luto de dezenas de milhares de brasileiros assassinados por essa irresponsabilidade e a maior crise econômica disparada da história do Brasil. E vai ser pelo menos o dobro da média de crise que o mundo vai assistir. Me diz, o senhor se refere aí à área privada, à dinâmica da economia. Agora, eu percebo também que não há um consenso envolvendo o que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional de socorro aos entes federados, estados e municípios e à equipe econômica do governo. Não há ainda uma sintonia fina. O que o senhor acha que deve ser feito em termos de medidas para socorrer estados e municípios? Olha, a providência que a Câmara Federal começou a trabalhar foi a providência correta. Porque quem enfrenta a pandemia na linha de frente são os estados e municípios. Porque o SUS, o sistema de saúde, ele não é operacional em nível federal. O governo federal tem um papel absolutamente grave no financiamento, tem um papel na normatização, mas quem encara o paciente, quem abre a porta da UPA, quem abre a porta do leito de UTI ou não, são os municípios e os estados. E assim como o Ceará, o Piauí, por exemplo, já tem 92 municípios onde já tem notícia de Covid-19. E isso quer dizer o seguinte, nós estamos migrando a doença para municípios que não têm um leito sequer de UTI. E não estamos testando. Então veja o tamanho da irresponsabilidade em que o Ministério da Saúde brasileiro simplesmente não está fazendo absolutamente nada. O plano que eles lançaram em março era de fazer 2.000 leitos de UTI, não entregaram nem 400. O plano era de fazer 2 milhões de testes, não fizeram nem 300 mil testes ainda, e são testes ruins tecnicamente, porque o teste que funciona é aquele teste que faz pelo nariz e não esse testezinho de plástico que fura o dedo, que tem aí um desperdício de 80%, 90% de ineficácia. E sem o teste, você não tem orientação onde é que está acontecendo o pico, onde é que ele já cedeu, para você ir orientando a saída e a descompressão da economia. Então, o que é que a Câmara Federal resolveu? Calcular a queda da receita dos estados e municípios e por um critério que é o fundo de participação, que quer dizer uma direta proporção às populações e uma inversa proporção da renda. Esses são os dois critérios, ou seja, para dar mais dinheiro para quem é mais pobre ou tem mais pobre, que é onde, de fato, a doença mais violentamente, como em tudo de injusto no Brasil, acontece. O governo federal botou todos os obstáculos para isso. Não é? Evidentemente que não está na hora de nenhum Estado afrouxar, de fazer farra, mas, na verdade, quando a pandemia começou, 17 estados brasileiros já não estavam dando vencimento de pagar sequer os funcionários públicos. Isso é uma tragédia. Não é? Se a gente não entender isso, nós não vamos resolver. O governo vai sancionar a ajuda, ela vai ser em torno de 62 bilhões, foi distorcido o critério, de maneira que estados mais pobres vão receber proporcionalmente menos do que deveriam receber, como é todas as injustiças do Brasil. Estados mais ricos vão receber mais, estados que fazem seus sacrifícios, que têm suas contas em dia, vão ser mais uma vez tratados feito otário, porque vão receber menos dinheiro do que mereciam em função de ter feito sacrifício, mas de qualquer forma isso vai atenuar um pouco, né, os efeitos graves que ali, como eu estou dizendo, em setembro, nós vamos ter 17 estados brasileiros sem dar conta de pagar a folha dos seus funcionários.
Antes do início da pandemia, o senhor estava propondo que houvesse um plano, um pacto nacional de desenvolvimento com a retomada da industrialização, com investimento na tecnologia reversa, para que a gente pudesse produzir cada vez mais aqui no Brasil. Agora, com essa pandemia, o senhor está propondo debater esse assunto sob que termos? O que é que mudou na concepção em relação a esse assunto? A base do problema se agravou como eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas o argumento em favor de um projeto nacional de desenvolvimento que reindustrialize o Brasil, que devolva ao Estado a responsabilidade de promover o desenvolvimento e de financiar a superação das desigualdades, que são o mais grave problema brasileiro, ficaram muito mais claros hoje. Veja, meu irmão Joelson ou Elivaldo, vocês que estão me dando essa oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs do Piauí. Nós estamos importando da China equipamento de proteção individual para os nossos servidores da saúde. Se você pegar os enfermeiros que morreram no Brasil, é a soma de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todas as outras categorias, na Itália e na Espanha, juntos, e ainda dá o dobro. Porque nós estamos mandando os profissionais de saúde brasileiros para a linha de frente desse combate. Ontem foi dia de homenagear os enfermeiros e enfermeiras, mas essa é uma gente que está indo para a luta, não é? Sem os devidos equipamentos de proteção individual, porque o Brasil não tem. Os respiradores, o Nordeste fez um consórcio, nós importamos da China. Quando o avião fez uma escala nos Estados Unidos foi lá, botou preço e tomou os respiradores, e o Brasil levou o cheixo, como a gente chama aqui, levou um calote, porque nós não sabemos, desaprendemos todo o complexo industrial de saúde. Os reagentes para o teste, que sem isso não tem planejamento, é tudo uma caminhada no escuro, o Brasil não sabe fazer. Aí o presidente da República inventa, nunca vi na minha vida político prescrever na televisão remédio. Isso é uma tarefa estrita dos médicos, porque todo remédio é um veneno, que o médico sabe qual é a dose que dá para curar e qual é a dose que dali para diante é veneno mortal mesmo. Aí o presidente vai para a televisão e diz que a cloroquina é a solução da lavoura, etc. Nenhuma pesquisa mundial demonstrou que isso funciona. Mas o Bolsonaro mandou trazer toneladas de cloroquina da matéria-prima da Índia, e isso está tudo estocado no laboratório do Exército para amanhã jogar fora. Esse é o escândalo do Brasil. Quando a gente entrou na crise na pandemia, metade dos brasileiros, 100 milhões dos nossos irmãos e irmãs, estavam ganhando R$ 413 por cabeça, antes da pandemia. Agora piorou muito. Quando a gente entrou na pandemia, nós estávamos com a metade da população brasileira entre informalidade, autônomo, 38 milhões e 400 mil brasileiros, e 12 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. Nós vamos para 20 milhões de desempregados. É uma tragédia você ter um problema dessa natureza e o grande Boeing, que é o Brasil, uma economia complexa, difícil, administrada por um chimpanzé, e um chimpanzé piadista e arrogante, porque nem o luto, nem a humildade tem. De um lado, temos aí enfrentado as consequências da pandemia. De outro, acompanhado aí em Brasília, uma crise institucional que começa a ganhar volumes, envolvendo o Executivo, trocas de ministros e também numa falta de diálogo, de articulação envolvendo governo, Congresso Nacional, Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Com esse quadro todo, na sua visão, onde nós vamos parar? Olha, eu estou me esgoelando, falando pelos cotovelos, não é? Porque eu estou muito mesmo preocupado com o rumo do Brasil. Porque na pandemia nós estamos fazendo tudo errado. Nós não estamos testando, nós não estamos fazendo o sinal correto de coesão, disciplina, não é? Na questão do isolamento social, e nós não estamos expandindo a assistência na velocidade necessária para acudir o pico que ainda estamos apenas começando a experimentar de forma desigual no Brasil, embora em alguns lugares a gente já esteja vendo a cara aterrorizante desse pico da pandemia. Pessoas, ontem, por exemplo, a Rede Globo mostrou, né, é a sua competidora, né, mostrou uma criança de 15 anos, porque morre mesmo. Morrem pessoas, embora estatisticamente as pessoas mais idosas morram mais. Mas um terço tem menos de 50 anos. E aí você tem uma crise econômica terrível no mundo inteiro, e no Brasil ela vai ser duplicada, porque nós já estávamos com o corpo econômico brasileiro muito fragilizado, e agora estamos tendo uma espécie de parada cardíaca. Achando pouco
o tamanho do abacaxi, do problema, da combinação de uma crise de saúde pública, a pior dos últimos 100 anos, e a pior crise econômica da história, o Bolsonaro, semana sim, a outra também, introduz um componente de crise política com gravíssimo potencial institucional. Olha, este é um caldo em que até o impeachment é uma solução heróica que é ruim. Não que ele não mereça, porque ele já cometeu o crime de responsabilidade, mas é porque ela demora 6 meses e deriva as energias que nós devíamos estar todo mundo junto, usando da nossa inteligência, da nossa humildade, do nosso esforço, da nossa capacidade de cooperar, de ter compaixão para ajudar a salvar a vida do povo e os empregos da nossa população. Quero agradecer ao senhor pela entrevista, falando a respeito das questões também da economia. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. O senhor parece que até que escreveu sobre esse assunto do Pacto de Desenvolvimento Nacional que se propõe o Brasil nesse período. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eu estou com um livro, aproveitei aqui o isolamento, eu sou população de risco, já tenho 62 anos e estou trancado em casa, apesar de ser um lutador, não é? Mas estou fazendo o que eu posso para ajudar. Então esse livro já está na editora, vai ser lançado em alguns dias e ele tem um título duplo, Projeto Nacional, e eu quero chamar a atenção, então o outro título é O Dever da Esperança. E eu digo ao irmão e à irmã do Piauí, de quem eu sou por tudo irmão mesmo, porque sou daqui, sou de Sobral, que é ali junto com a fronteira do Piauí. Se você puder, meu irmão, fique em casa. Se você puder, fique em casa. Se de todo não puder, bote a máscara, se proteja, proteja as outras pessoas, porque esse vírus não tem ideologia, ele não tem raça, ele não tem credo, ele mata mesmo e mata sem fôlego. Obrigado, ministro Ciro Gomes, pela entrevista aqui no Jornal do Piauí. Elivaldo Barbosa, o ministro fazendo reflexões, né, em torno do debate que é o uso de medicação, o isolamento social e principalmente essa reflexão sobre a economia brasileira. É importante exatamente porque relaciona esse debate que às vezes tenta separar ao máximo, mas um tem muito a ver com o outro, que é exatamente a crise na saúde, com as consequências inevitáveis que já estamos convivendo com essas consequências, que são os desdobramentos na economia.